Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou editor da revista Venda Mais, sou diretor do Instituto Venda Mais e um dos meus grandes prazeres de ser editor da Venda Mais é justamente conhecer pessoas diferentes, autores de livros e ter a oportunidade de conversar com eles e mostrar para você que é nosso assinante como você pode melhorar seus resultados de maneira simples, prática e objetiva. A missão da Venda Mais é justamente essa, ajudar a vender o Brasil melhor. E nada melhor do que trazer, então, grandes especialistas para conversar com você. Hoje, quem vai conversar aqui com a gente é o Paulo Gerhardt. O Paulo, ele é especialista em perguntas poderosas para melhorar todos os passos da venda. E eu gosto muito disso porque há muitos anos eu defendo que os vendedores não fazem as perguntas corretas, não entendem o poder delas, não estudam as perguntas e aí, por causa disso, não tem informações, não conseguem vender direito, tem problemas de negociação, não fecham tudo que podia, não aproveitam oportunidades. Quer dizer, se você parar para ver, pergunta realmente é poderoso. O Paulo, ele acabou de lançar um livro que são as regras de ouro da nova prospecção em vendas e a gente vai falar justamente sobre isso, ok? As novas regras de ouro para prospecção em vendas. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, Raul? Ótimo aqui. Contato com você aqui, mais esse filho, que eu digo assim, né, o terceiro filho da minha família de livros. Muito bem, tem um quarto aí saindo, tá, o Paulo está escrevendo com um outro Paulo lá em Portugal, um outro livro que já vai ficar prontinho aqui. Quando ele ficar pronto, a gente pode falar sobre isso também. O foco hoje é prospecção, que é um assunto que tem nos pedido muito, Paulo. Inclusive, a Venda Mais de prospecção que a gente fez esse ano foi a que mais vendeu em toda a história da Venda Mais. Tipo, arrebentou todos os recordes, porque as pessoas estão muito preocupadas em prospectar novos clientes. Então, eu queria começar essa entrevista perguntando para você o seguinte: o que mudou? Quais são as diferenças do sistema antigo de trabalhar e o que você está defendendo que é a nova tendência? Perfeito, Raul. Então, corroborando com o que tu disseste, né, eu faço várias pesquisas com os meus seguidores, com o meu público, com meus leitores, com aqueles que assistem às minhas palestras. E prospecção, sem sombra de dúvida, é o assunto mais solicitado, a maior dificuldade que esses vendedores encontram. Por isso que eu resolvi fazer esse tema, né, da prospecção. Eu já venho estudando isso há bastante tempo. E eu até tinha criado as 7 regras de ouro da prospecção. Porém, essas regras de ouro eram ainda no cenário passado. E o que mudou, então, desse cenário passado para esse cenário atual? Por que as pessoas, por que as empresas e os profissionais de vendas encontram tantas dificuldades na prospecção? Eu sempre digo assim, o mundo mudou. O mundo mudou. Ele mudou muito rapidamente. E as pessoas ainda não se adaptaram a esse novo mundo. Então, elas continuam usando estratégias e técnicas antigas, enviando enxurradas de e-mails, fazendo ligações invasivas para as pessoas que não querem atender, chamadas, fazendo nas portas das empresas e das residências, tentando vender alguma coisa onde não foi chamado. Então, são coisas antigas, né, e que acabam não dando mais o resultado que essas empresas, esses profissionais esperam. Então, o que acontece? Vai lá, manda e-mail. É lógico que grande parte dos e-mails que a gente recebe diariamente, centenas de e-mails que a gente recebe diariamente, às vezes milhares, né, são mais de 80% de alguém querendo vender alguma coisa. São coisas que querem vender, muitas vezes não são coisas que eu tenho necessidade, ou seja, estão invadindo minha caixa de e-mail com coisas que eu não preciso, e simplesmente a gente deleta. Então, o que acontece? As pessoas não estão mais querendo receber isso. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência, nem todos os consumidores hoje são sensíveis a e-mails. Nós temos uma nova geração de consumidores no mercado, que é a geração Y e a geração Z, que não vê mais e-mail, ela está nas redes sociais. Então, eu não posso mais ficar mandando e-mails para conquistar novos prospects, onde eu não vou ter esse prospect. Esse prospect não está lá. Eu estou tentando ir num ambiente onde ele não se encontra. Então, o que acontece? Nós temos que buscar novas formas de fazer essa prospecção. Então, o fato de os vendedores e as empresas reclamarem muito da prospecção é porque justamente não estão mais conseguindo ter o resultado que gostariam. Tem empresas, por exemplo, quando eu chego para fazer um trabalho de consultoria,
E eu pergunto, como é que é a tua prospecção? E geralmente, o que eles relatam é o que quase todas as empresas relatam. Não, a gente tem uma lista de clientes. Onde é que você conseguiu essa lista? Eu consegui essa lista num banco de dados, alguém me mandou essa lista, eu fui num cadastro. E aí, o que você fez com essa lista? Eu dei para meu pessoal de prospecção e eles saíram ligando para essa lista. E aí, qual foi o retorno disso? O retorno disso foi o seguinte, eles fizeram lá 1000 ligações em 30 dias, e dessas 1000 ligações, nós conseguimos metade. Tá? E aí, o que aconteceu com essa metade? Com essa metade, nós conseguimos despertar o interesse de 10%. 10% da metade, 10% ouviram vocês. Sim, nós conseguimos falar conseguir despertar o interesse de 10%. E daí, desses 10% que vocês conseguiram despertar o interesse? Conseguimos agendar a visita do nosso vendedor. Ele foi até lá o cliente. Legal, e aí? Desses visitados, 50% dos visitados não tinham perfil. O vendedor perdeu tempo. Que legal, perdeu tempo. E aí, quantos desses sobrou? Ainda sobraram 25. Quantos você fechou? Fechamos um negócio. Eu disse, nossa, vocês conseguiram fechar um negócio. Bom, um milésimo, 0,1%. E era uma lista, era uma lista legal, era uma lista quente que me passaram. Não era uma lista qualquer. Eu comprei essa lista, e essa lista era uma lista quente. Muito bem, então, o que você acha disso? Isso é legal? Isso é produtivo para a tua equipe? Isso é rentável para a tua empresa? Pagou as despesas e você teve lucro? Não, longe disso. Então, não é mais o jeito de fazer prospecção. E assim eu vejo isso repetidas vezes. Ok. Então, a partir daí, você começou a desenvolver, provavelmente, uma teoria de como melhorar isso. Você é um cara que é muito prático, eu já vi, e também muito organizado. Então, você tem uma forma bem eficiente de transmitir para as pessoas que estão passando pela tua consultoria, pelo teu treinamento, os passos do que deveriam ser feitos. Então, vamos começar a abordar isso, porque eu acho que muita gente sente essa dor. Eu sinto isso como aqui na Venda Mais, que a gente recebe o tempo inteiro e-mails e nas palestras também falam para a gente, puxa vida, tenho dificuldades nisso. Essa dor que você está descrevendo de começar um processo com um universo grande de potenciais clientes, vamos chamar ele de suspects, ainda nem são prospects, ainda são suspects, então eles são suspeitos. E aí você vai, começa a fazer todas as etapas, é um desperdício imenso de tempo, de energia, aí fica todo mundo até meio desmotivado às vezes no final, porque fez todo um trabalho e os resultados no final não foram tão bons. E o que você está falando é que a gente pode melhorar isso. Então vamos começar a falar disso para as pessoas poderem já até começar a anotar ideias e sugestões de como melhorar. Vamos falar então das regras de ouro. Você tinha me dito, quando a gente estava se preparando aqui para fazer a entrevista, que são 7 regras de ouro. Vamos fazer a transição agora, então comece a falar qual seria a primeira regra e que dicas você poderia dar em relação a ela. Perfeito. Então é o seguinte, a partir de todas essas dificuldades encontradas pelos clientes e até fazendo a minha culpa aqui também, nós trabalhamos numa metodologia de prospecção no passado que era muito parecida com essa e os resultados também eram muito ruins. Então, baseado na nossa experiência e na experiência dos nossos clientes, eu elaborei, então, 7 regras. A primeira regra, estabeleça um foco. Ou seja, não dá para sair atirando para todos os lados. Se você vende um determinado produto ou serviço, você tem que identificar, por exemplo, qual é o segmento de mercado que vai estar mais propenso a comprar o teu produto ou serviço. Não adianta pegar uma lista de 1000, que são diversos portes, segmentos, perfis de empresas, e sair ligando para todos. Então, eu tenho que estabelecer um perfil. Como é que eu estabeleço um perfil? Eu tenho que buscar, por exemplo, quais são as principais empresas que eu já atendo hoje. Né? E aí, vou verificar essas empresas que eu atendo hoje e verifico qual é o perfil dessas empresas. Uma outra forma de buscar esse perfil é dizer o seguinte, bom, quais são, lista aqui todos os benefícios da tua empresa e dos teus produtos. Vou listar quais os problemas que eles resolvem nas empresas. Eu vou listar uma lista de problemas. E a partir dessa lista eu vou dizer, bom, quem no mercado hoje deve ter esse tipo de problema? Quem tem o potencial de ter esse problema? Novamente, eu tenho lá uma lista
E as pessoas, suspects já viram prospects, porque já estou agora li filtrando já esses suspects, né? Eu tenho aquela lista grande, que são meus suspects, e agora eu vou começar a filtrar ela através de alguns requisitos que eu vou estabelecer e vou encontrar, então, agora sim, potenciais clientes. Uma outra forma de fazer isso também é pesquisa. Então, eu posso fazer a pesquisa, vamos supor, justamente no livro eu coloco essas duas abordagens. Eu já tenho um portfólio, quero vender meu portfólio. Legal, tem um portfólio, quer vender meu portfólio, tu vai ter que selecionar para quem tu vai vender. A segunda forma, não, eu estou montando um negócio e quero saber o que eu vou desenvolver. Bom, aí tu escuta o mercado, faz a pesquisa, tenta descobrir quais são as principais dores do mercado, que não estão saindo satisfeitas ou que estão sendo atendidas parcialmente, e tu vai desenvolver algo para aqueles que precisam. Então essa é a primeira regra de ouro, estabelecer um foco. Quanto mais específico for esse foco, melhor, porque ele vai conseguir fazer uma oferta de valor. Aquele segmento-alvo vai ficar mais próximo dele, porque ele vai falar a linguagem daquele segmento-alvo, vai atender as dores mais específicas daquele segmento-alvo. Ele chama isso de super nicho. É um super nicho rentável. Por que eu falo rentável? Porque eu posso encontrar um super nicho, mas eu avaliando esse super nicho, eu vou dizer, puxa, não vai ter grana suficiente, dinheiro suficiente para pagar o meu investimento aqui, toda a minha campanha, toda a minha venda. Então, tem que ser um super nicho, tem que ter o prospects e tem que ser rentável. Então, a primeira regra é essa. Né? Pois não. Desculpa, pode falar, pode terminar. Não, obedecendo até aquele princípio, né, da questão do oceano azul, da cauda longa, ou seja, tentar encontrar esses segmentos onde a percepção de valor dos clientes que fazem parte desse segmento é muito maior em relação à concorrência. A concorrência se torna irrelevante perante a tua oferta, porque ela está muito mais próxima de atender às necessidades desse segmento. Essa é a primeira regra. Muito bom, muito bom. Sabe que quando o pessoal faz o meu Alta Performance em Vendas, o meu curso online, o segundo módulo é o de prospecção. E uma das primeiras coisas que eu peço para as pessoas fazerem é definir o perfil do cliente ideal. E o perfil do cliente ideal é exatamente isso que você está falando. O exercício é justamente dizer, bom, vamos pegar os nossos melhores clientes e se a gente só pudesse ter clientes assim, seria nosso mundo, seria maravilhoso. Como seriam esses clientes? Eu digo, pegue os teus melhores clientes e já vai ver, faça uma lista do que eles têm e quando você for prospectar, prospecte clientes assim. E a outra coisa é você pesquisar essas dores que você fala, que é problemas que a gente resolve, problemas que a gente ajuda a evitar, às vezes, e antes que eles aconteçam, e você faz uma lista desses problemas ou situações que podem acontecer e diz, nós ajudamos, nós somos muito bons nisso e vamos procurar empresas que estejam passando por isso. É uma coisa que parece até meio óbvia, mas é impressionante a quantidade de empresas que nem fizeram essa parte inicial ainda. Então, é sempre, para mim, uma surpresa, é surpreendente olhar e dizer, puxa vida, as pessoas saem prospectando, às vezes de maneira desorganizada, e é realmente um grande desperdício de tempo e de energia. Quando você foca, você tem trabalho muito melhor. E o que é engraçado é que às vezes diminui muito o número de empresas, ou até de pessoas, quando você está falando com pessoa jurídica para trabalhar, mas os resultados são muito melhores. Então, realmente, essa questão do foco é fundamental. Paulo, qual que é a segunda regra, então? Bom, a segunda regra é investigar os segmentos que você apontou na primeira regra. Então, na primeira regra, você identificou esses segmentos. Agora, você investiga esses segmentos para entender realmente se esses segmentos atendem àquilo que você quer, vai buscar informações sobre os segmentos, vai buscar informações sobre as empresas que fazem parte desse segmento, como é que elas estão financeiramente, porque uma empresa pode estar dentro do segmento, mas ela ainda não tem vamos dizer assim, o momento da compra. Né? Então é muito importante, eu coloco no livro, por exemplo, 4 tipos de prospects. É legal, são 4 personagens, eu gosto dos personagens. Já no meu primeiro livro, Coaching de Vendas, eu coloquei 4 personagens. E aqui também eu coloco 4 personagens. Os 4 personagens, eles obedecem, por exemplo, a uma matriz que diz o seguinte: tem um personagem que ele tem dinheiro e quer comprar. Certo? Então, o nome dele é o Delcídio Comprar. O Delcídio Comprar, ele é um personagem que na verdade, ele vai entrar em contato com a empresa ou vai comprar na própria internet. Por quê? Porque ele tem dinheiro, sabe a importância do problema que tem, e vai comprar. Já está decidido a comprar.
Isso pode, esse prospect, ele já pode vir pronto ou pode ser preparado pelas regras de ouro que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu trabalho ele nas regras de ouro e, opa, deixei ele pronto, ele vai lá e compra. Bom, aí eu só tenho que converter esse cara. Esse cara está pronto, eu tenho que converter. O segundo é o nosso personagem que diz que ele não tem dinheiro, desculpa, ele tem dinheiro, mas não quer comprar ainda, porque não está convencido. Certo? Então, ele é um personagem, ele na verdade, assim, ele vai ser, vamos dizer assim, convencido pelas regras de ouro ainda. Talvez não chegou o momento dele de compra. Ele está em fase de convencimento. Eu posso partir, por exemplo, para uma prospecção no telefone com esse prospect. Eu posso dar continuidade ao processo das regras de ouro, fazendo uma abordagem telefônica com ele, e aí trabalhando com um convencimento, e de repente pode ser convertido, posso convencê-lo. Então, esse seria o ideal para a prospecção. Esse é o cara que a gente vai prospectar, é o cara que a gente começou um trabalho com ele no mundo digital, a gente deixou ele, opa, esse cara, ele tem interesse, ele ficou interessado. Agora a gente pode ir engajando ele, e daqui a pouco faz uma ligação e converte ele. Tá? Então, esse é o nosso segundo personagem. O terceiro personagem, ele não tem dinheiro, mas ele quer comprar. Ele me segue, ele vai ver todos os conteúdos, ele está sempre nos webinários, ele está sempre na nossa volta. Ele quer tudo que a gente faz, mas ele não compra, porque não tem dinheiro ainda. Então, ele pode ser trabalhado para o futuro, mas ele tem um papel muito importante, porque ele é o cara que dá depoimentos, ele é o cara que vai nos indicar para outros. Então, ele é importante dentro desse processo. Mas a gente tem que ter em mente que ele não vai comprar ainda. E o nosso quarto, né, que é o nosso personagem que não tem dinheiro e não quer comprar. E a gente perde tempo com ele. Tá? Então, esse personagem, não temos que fazer nada com ele, tem que sair fora da nossa prospecção, porque só nós perdemos tempo com ele. Tá? Bom, então esses quatro, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar para investigar esse meu segmento, para saber onde estão esses prospects. Aqueles prospects que eu posso já convertê-los de cara, de repente, outros que eu tenho que trabalhar mais, né? E aqueles que são meus seguidores e que eu posso, ao longo do tempo, fazer com que eles se tornem nossos fãs e nós divulguem o nosso trabalho. Bom, então, é uma parte de investigação mesmo. Essa é a segunda etapa, investigar. E ao investigar esse segmento, estou investigando os potenciais clientes que fazem parte dele, estou investigando a concorrência deles, estou investigando o mercado, são os consumidores desses potenciais clientes. Então, eu investigo esse mercado. E eu vou encontrar aí as dores. Eu já estava, na verdade, eu já estava apontando para eles, mas agora eu vou ter certeza das dores. Então, eu vou dizer assim, não, esse cara que já está atendido, já tem uma solução lá que atende. Será que vale a pena entrar em contato com ele agora? Talvez não. Eu vou entrar em contato com outro que vai ter maior potencial de compra e que não está atendido ainda. Então, ao obter essas informações, eu consigo justamente fazer uma priorização da minha lista de prospects. Vou fazer contato com aqueles que têm maior probabilidade de fazer a conversão. Tá? Então, esse é a segunda regra. Perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, rápido, né, até para a gente ser bem prático e objetivo, porque você falou da parte digital, então eu atraio as pessoas, dou informação para elas, você falou aí de conteúdo, você falou de webinários, e quem está nos olhando talvez não faça isso, talvez não tenha isso, talvez a forma de prospectar hoje de uma pessoa que está nos assistindo, essa entrevista, ela justamente está querendo melhorar seus esforços de prospecção, mas ela ainda trabalha no porta a porta, ela ainda trabalha mandando e-mails para todo mundo, meio que até às vezes até meio como spam, né? Pega e manda e espera que alguma coisa aconteça, aquela coisa de que eu torço para que alguém responda. Tem muita gente ainda ligando no telefone, ligando frio. Então, como que você está vendo essa transição de você começar no mundo digital, criar, sei lá, conteúdo ou material que atraia pessoas interessadas, atraia empresas interessadas e a partir daí faça uma conexão com o mundo real e aí a partir daí tem uma visita, um e-mail direcionado,
ou um telefonema? Fale um pouquinho mais sobre isso antes da gente evoluir para a terceira regra, para que todo mundo possa acompanhar, entender e ver se realmente se aplica à sua situação. Não, isso justamente são as demais regras de ouro. Ah, perfeito. Então, melhor ainda. Então, olha, perfeito isso aí. Então, já estou me adiantando. Então vamos direto para a terceira regra, porque aí provavelmente essa é uma dúvida que estava na cabeça da pessoa e aí a gente já vai respondendo. Que maravilha. Qual que é a terceira regra, então? Então, a terceira regra. Eu preciso, então, como você disse, eu preciso me conectar com essas pessoas, preciso conhecer essas pessoas dentro da internet. Porque eu vou fazer esse papel todo de engajar, de fazer com que elas virem meus prospects e meus seguidores pela internet. Mas eu tenho que saber quem é essa pessoa. Então, a terceira regra de ouro é identificar a persona, o avatar. Ou seja, eu tenho que identificar qual é o perfil que eu quero atingir na rede. Então, se eu quero atingir um gerente comercial, então, como é que é esse gerente comercial? Que característica tem esse gerente comercial? Ele é gerente comercial, eu tenho que ver lá meu segmento-alvo, né? Eu escolhi empresas de tal porte, de tal segmento, então agora eu vou dizer o seguinte, eu quero gerentes comerciais de empresas daquele porte, daquele segmento e tal. Qual é a idade desse cara? A idade, qual é o sexo dele, masculino, feminino? Enfim, eu vou agora definir um perfil de uma persona. E aí, dentro das minhas ferramentas de rede, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, eu vou buscar essas pessoas. Através de quê? De iscas. Através das iscas, através de anúncios que eu vou colocar, que vão aparecer nas páginas de perfis de pessoas que tenham essa determinação que eu acabo de fazer. Então, é um trabalho todo planejado para chegar nessas pessoas. Mas eu tenho que definir a persona. Então, a terceira regra é defina a persona. Tá? E a partir da definição da persona, eu vou fazer agora. Eu tenho que atrair essa persona para os meus conteúdos, correto? Então, essa é a quarta regra. Uma vez que eu defino a persona, eu vou atrair para os meus conteúdos. E essa regra, então, eu tenho que criar iscas. Iscas digitais. Quais são as iscas? E-books, vídeos, artigos, posts lá. Então, claro que dentro disso eu tenho que criar um blog, né? Faz parte desse processo todo. Isso está dentro da regra 4, né? É a forma de atrair. Eu tenho que criar um blog, eu tenho que criar uma fanpage. Então, eu tenho que estar presente no mundo digital. E estando presente no mundo digital, eu coloco todas as minhas iscas. E essas iscas vão diretamente abordar as dores dessas pessoas. As dores que fazem parte daquele segmento que eu quero atingir. Então, eu vou falar dos problemas. E aí as pessoas vão se identificar com isso. Puxa vida, justamente eu queria melhorar minha prospecção de vendas. E aí o Paulo está falando de prospecção. Eu vou ver o que o Paulo está falando. E ele vai lá e vê um conteúdo muito relevante. Esses conteúdos, eles têm que trazer algo relevante para as pessoas. E aí vai dizer, puxa, que legal. É uma dica muito legal. Eu vou e aplica essa dica e dá resultado. Puxa vida, gostei disso. Aí ele vai continuar acompanhando. Ele ficou interessado. Então, a quinta regra de ouro é, eu tenho que capturar essas pessoas. Eu tenho que transformar os visitantes dos meus conteúdos em leads. Então, novamente aqui, eu tenho que criar páginas de aterrissagem, páginas de captura, para que, em troca do conteúdo que eu esteja ofertando, dando para ele, ele me deixe o nome e o e-mail. Então, o que acontece? A partir desse momento, eu tenho esse lead identificado. Essa pessoa que apareceu lá na minha página se identificou. Vejam que todas essas páginas, todos esses conteúdos, eles têm que ser vendedores. Em todos os momentos, se eu mandar um e-mail, tem que ser vendedor. Se eu botar uma página de aterrissagem, tem que ser vendedor. Se eu botar um vídeo, tem que ser vendedor. Todos eles têm que ter uma mensagem persuasiva. Certo? E aí, depois eu falo, porque isso faz parte da última regra. Eu tenho que ter a mensagem persuasiva. Então, eu vou capturar os leads através das páginas de aterrissagem. Tá? Então, eu transformo visitantes que ficaram interessados nos meus conteúdos em leads. Muito bem. Mas lembre-se que esse cara não está pronto para comprar. Ele não está pronto para comprar ainda. Eu tenho que preparar ele para ele ficar pronto para comprar. Ele tem um interesse. Agora eu tenho que engajar ele. E aí vem a regra 6.
É a regra que vai alimentar os leads e engajar os leads. E aí ele vai se tornar um lead qualificado. Pronto. Aí, quando eu tenho leads qualificados, eu já posso pegar, por exemplo, esses leads qualificados e passar para a minha equipe, por exemplo, de prospecção ao telefone, para agendar uma visita. E está no ponto agora, ele está no ponto para ser abordado. Porque eu posso aí abreviar o processo de convencimento. Porque eu tenho todo o processo de convencimento através dos conteúdos. Mas se eu já tenho leads engajados, que já conhecem a empresa, que já conhecem o profissional de vendas, que está fazendo esse trabalho, agora ele simplesmente vai lá e entra em contato. Entrando em contato com essa pessoa, se identificando que é daquela empresa, ele vai dizer, poxa, daquela porra eu conheço, porque eu já estou seguindo os conteúdos. Não sou mais estranho. Porque essa é uma das grandes, eu abordo no livro, tem um capítulo, por que são difíceis, por que é difícil fazer prospecção? Uma das dificuldades é porque o vendedor não é conhecido. Muitas vezes a empresa não é conhecida, o produto não é conhecido. Então, você vai ligar para o cliente, não conhece você, não conhece a empresa, não conhece o produto, ele não atende. Agora, se você já está engajando ele já vê a autoridade em você, na sua empresa, opa, gosto de vocês. Pronto. Aí já dá a abertura para fazer o agendamento de uma visita. Então, fica muito mais fácil. Eu coloco no livro também vários estudos de casos de empresas que eu já tenho aplicado essas regras. E o que elas vêm alcançando ao longo do tempo. Então, corretores de imóveis, por exemplo, que conseguem ter mais acesso aos seus prospects, corretores de seguro, que conseguem vender mais facilmente as suas ofertas de produto, né? Empresas de software, né? Que conseguem marcar mais facilmente visitas nas empresas, por conta de trabalhar em todo esse processo, que leva algum tempo. Que tempo? 2 meses, 3 meses, para você conseguir um lead engajado. Então, eu posso fazer uma campanha e em 1 mês, se eu for bem sucedido nessa campanha, eu já consegui uma lista de leads. Que, de repente, dependendo da forma com que esses leads já estão seguindo, podem ou não ser contactados. Tá? Então, mas em 3 meses eu garanto para ele que esses leads já estão bem engajados. Tá? Então, falamos de 6 regras, né, Raul? Falamos de 6 regras. Foram 6 até agora, isso. Eu estou contando aqui, estou esperando a 7ª, que pelo que eu estou me lembrando bem, são como ser persuasivo na comunicação. Mas eu quero depois voltar, depois que você apresentar a 7ª, porque ainda tem algumas perguntas dessas que você fez aí, que o assunto é bem interessante. Muito bem. Então, justamente a regra de ouro 7, eu tenho que ser persuasivo na comunicação. E aí, então, eu uso a regra 7, utilizar gatilhos mentais, para que eu aumente meu poder de persuasão. E então, eu discorro na regra 7, mais de uma dúzia de gatilhos mentais, explico cada um deles e como utilizar cada um deles. Dou exemplos de utilização. Então, entre eles, nós temos o gatilho da autoridade, da reciprocidade, da prova social, da pergunta, o gatilho da pergunta poderosa, e assim por diante. São mais de 12 gatilhos que eu apresento lá na regra de ouro 7, que eu acho fundamental, porque é essa forma de comunicação que mudou. Né? Eu tenho que trabalhar muito mais com essa questão do emocional, de trabalhar o relacionamento, de trabalhar a autoridade, de trabalhar a afeição da pessoa. É assim que eu vou conseguir me relacionar com os meus prospects e quebrar as barreiras. Porque grande parte dessa dificuldade que existe na prospecção são as barreiras iniciais. Que eu começo a quebrar com todas essas regras de ouro que eu apresentei. Muito bem. Paulo, você sabe que você estava falando de corretoras imobiliárias e eu também tenho uma história bem interessante, porque tem um aluno meu do Alta Performance em Vendas, o curso online, que ficava me questionando o tempo inteiro, dizendo isso aí não funciona para corretor imobiliário, isso aí não funciona para corretor imobiliário, Raul, isso aí é para outras áreas, para mim não funciona. E é uma coisa que você deve escutar, e eu também, gente, todo mundo sempre diz, isso aí funciona em outra área, mas na minha é diferente. Aí você diz, não é, você que não está fazendo com vontade, porque a pessoa está bloqueada, tem uma corrente mental, acho que não. E fica usando o cérebro para achar a objeção nela mesma de como não fazer, em vez de realmente colocar 100% da sua capacidade para desenvolver. Mas aí eu peguei pela mão esse corretor e disse, vem cá, era o dono de uma corretora, e disse, vem cá, então vamos fazer assim. Ele dizia, mas que texto que eu posso fazer, por exemplo? Eu falei, 10 coisas que
alguém tem que prestar atenção antes de alugar um imóvel, por exemplo. Nunca ninguém escreveu sobre isso. Ele falou, não, mas isso é óbvio. Eu falei, é óbvio, mas ninguém. Isso vai diferenciar a tua corretora. E quem que vai ler um artigo sobre 10 coisas que você tem que prestar atenção na hora de alugar um imóvel? Uma pessoa que está querendo alugar um imóvel, senão ninguém tem interesse sobre isso. Ou se eu não tenho interesse, mas conheço alguém que está alugando, eu vou indicar esse, dizer, olha aqui, ó, achei um artigo bacana para você, leia lá. Então, e aí ele começou a montar. E aí ele começou a devagarzinho se converter, e hoje é um grande fã. Eu comentei sobre isso numa palestra, e no final eu estava jantando com os diretores de uma associação, e um deles estava me contando, Raul, eu sou dono de uma das maiores corretoras daqui do interior de São Paulo, e eu cheguei a ter 20 escritórios que eles chamavam de vendas, que eram pontos, estandes, etc. Ele falou, hoje eu só tenho um, porque o resto tudo eu faço com mídia social, com site, captura de leads, e eu tenho a minha equipe de corretores extremamente satisfeita e feliz hoje, porque quando entra um lead, que é uma pessoa qualificada, alta probabilidade de fechar. Não é simplesmente gente caindo de paraquedas, etc. Não, porque a pessoa passou por todo esse filtro. Nessa mesma tocada, uma senhora, uma vez eu estava jantando também com ela, estava me contando que ela estava usando transmissões do YouTube. Ela gravava, ela tem uma locadora de carros que também vende carros usados. Então, para vender os carros usados, ela fazia um vídeo dos carros e dizia, hoje eu vou ensinar você tudo que eu sei sobre, sei lá, vamos ver, o Gol, por exemplo. Então, ela pegava o Gol lá dela e ela fazia um vídeo. Olha, o Gol é assim, o Gol tá assim, abria o motor, não sei o que, papai, e dava uma aula de Gol. De verdade, é o que ela estava fazendo, ela mostrando e querendo vender o Gol, mas ela dava uma aula de Gol. E depois, no dia seguinte, ela pegava um outro carro e, ela começou a ficar famosa na cidade dela. Todo o carro que ela fazia, o videozinho, ela vendia. Ela diz, Raul, não é nada, sou eu, meu iPhone, eu vou gravando, não tem edição, não tem luz, não tem câmera, não tem áudio, eu não fico me preocupando com nada, certo? Ela disse, eu comecei a me cuidar mais, porque eu vi que no vídeo, né, então ela vai no cabeleireiro, ela se maquia, né, é uma mulher, então elas gostam de estar sempre bem, então, né, tipo, a gente é um pouco mais, acho que, desorganizado nessa parte, mas ela estava bem preocupada e ela começou, inclusive, ela disse, me fez muito bem, porque agora no vídeo eu sei falar, eu sei me apresentar em público melhor. Ela foi desenvolvendo, ela disse, não era a minha área, eu nunca fiz isso, mas eu aprendi a gostar disso e hoje eu adoro, então ela fica dando essas aulinhas. Então a minha pergunta para você é o seguinte, por que você acha que ainda tem tanta gente com resistência a esse novo modelo de trabalhar, sendo que a gente já está vendo que comprovadamente funciona, que a relação custo-benefício é super positiva, os investimentos nem são tão altos, é muito mais uma mudança de atitude, de postura, do que realmente você tem que investir. Não precisa mudar, comprar tecnologia, não precisa de equipamento, tudo que a gente já tem disponível já nos ajuda. Mas você vê um bloqueio mental, inclusive, que eu acho muito interessante, Paulo, as pessoas falando, nossa, mas isso dá muito trabalho. E eu digo, não, trabalho dá você ficar ligando para pessoas que não querem falar para você ficar sentado esperando visita, você ligar e a pessoa não te atender, você sair na rua, ficar pegando trânsito para talvez marcar uma reunião que talvez dê algum, quer dizer, não, isso é muito mais trabalho. Isso aqui parece que dá trabalho, mas é muito mais prático. Mesmo assim, as pessoas ainda um pouco resistentes. Paulo, que conselhos você daria para essas pessoas e qual que é a tua avaliação sobre isso? Então, há umas semanas atrás eu fiz um webinar justamente abordando essas questões. Ou seja, quais eram os motivos que as pessoas não conseguiam implementar essas novidades, né? Quais são as barreiras, né? Então, a primeira que eu vejo é a resistência à mudança. As pessoas são resistentes a mudanças, elas querem ficar na zona de conforto. E a gente diz assim, quando eu pergunto para as pessoas, para os meus clientes, né? Cara, o que tu quer? Eu queria uma empresa mais produtiva, eu queria mais receita, eu queria mais clientes, eu queria... Tudo é mais. E eu digo, onde é que está esse mais? Está onde tu está hoje? Não, ele não está aqui hoje. Então, significa dizer que para te conquistar isso, tu tem que sair da tua zona de conforto. Sair da zona de conforto, e aí tu tens uma zona de desconforto. Quando tu sai da zona de conforto, tu entra numa zona de desconforto. E nessa zona de desconforto, tu vai encontrar algumas adversidades. Mas as adversidades, tu já tens hoje. Tu está enfrentando uma série de adversidades. Só que são adversidades conhecidas, são todas que tu já conhece. Né? O cara não vai te receber, o cara diz para te mandar um e-mail e não te atende. Tu já conhece essas adversidades. Só que tu continua.
Por que tu não vai para outra? Porque são adversidades que ele não conhece. Aí vem o medo, né? O medo do novo, o medo da mudança. E eu digo, cara, mas acontece o seguinte, onde tu vai ficar hoje, se tu continuar aí, tu não vai ter nada mais do que já tem hoje. Vai continuar tendo os mesmos problemas, os mesmos resultados, e daqui para frente vai ficar pior. E essa notícia que eu vou te dar. Se tu continuar assim, vai ficar cada vez pior. Então, ou tu muda isso agora, ou cada vez fica pior. Daqui a pouco tu vai desaparecer. Então, é bom tu enfrentar as dificuldades novas. Tu vai ter dificuldade nova, claro. Eu tenho que produzir conteúdo, mas é como tu disseste. Eu perco muito mais tempo fazendo outras coisas e eu vou investir esse tempo, talvez, em algo mais produtivo. Eu vou produzir conteúdos que as pessoas gostam, produzir conteúdos que é relevante para elas, elas vão gostar do que eu estou falando, escrevendo, vendo, enfim, né? Então, isso vai fazer com que tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de um resultado diferente. Então, é dessa forma que eu vejo. Os medos, a resistência à mudança, as crenças irracionais, como essa que você colocou, né? É uma crença irracional. Ah, não, mas isso aqui dá muito trabalho. Quem te disse que dá trabalho? Tu nunca fez. Quem te disse que dá trabalho? Não, é porque é tecnologia, porque, cara, hoje as coisas estão sendo muito simples. É como disse, né? A pessoa lá pegou o iPhone, gravou. Hoje tem software de edição ali simples, vai lá, faz um corte no início, um corte no fim, edita, salva lá em uma extensão, né? Que vai ter várias extensões que você pode gravar, MP4, MPEG, AVI, vai lá, bota no YouTube. Sobe para o YouTube fácil. Então, hoje tem crianças, você vai lá ver os vídeos, tem várias crianças, né, que postam uns vídeos e que tem milhares de views no YouTube, ensinando coisas. Elas já estão nisso. Né? Então, por isso que eu digo, a geração Z e a geração Y já conhecem isso, já sabem, já manuseiam isso. E aqui nós, né, as empresas, com essas novas gerações. E tem que trabalhar com as novas mídias. Tem que tirar esse medo, sair da zona de conforto, né? Superar essas crenças irracionais. Eu acho que esses 3 pontos são as principais barreiras a esse novo, que todo mundo sabe que dá resultado. O cara está vendo lá na internet. Pô, ele fala assim, como é que esse moleque aqui tem milhões de views aqui falando isso aqui, cara? Ele está falando de algo para o público dele. E daqui a pouco ele já está ganhando dinheiro em cima disso. Né? Porque ele vai monetizar em cima disso. Então, é essas sacadas que as empresas, por mais evidente que seja, por mais óbvio que seja, não enxergam. Tem um amigo meu que diz assim, Paulo, às vezes a gente fala o óbvio, e normalmente, na maioria das palestras, tudo que a gente fala é óbvio, mas nós vivemos uma crise de obviedades. Simplesmente, elas veem aquilo, eu já vi isso, mas não aplicam. Por conta dessas questões, dessas barreiras. É verdade. Você sabe que a Ogilvy, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo, e agora hoje já faz parte de um grande conglomerado, lançou, muitos anos atrás, um livro que se chamava Adam, o Óbvio, e que era o melhor vendedor de uma empresa, e que depois vira publicitário e ajuda as empresas a venderem mais, simplesmente fazendo o óbvio. Porque ninguém fazia, fica todo mundo, né, todo mundo pensando, fazendo reunião e discutindo e as dificuldades de colocar ele. Enquanto estava todo mundo na reunião falando, ele ia lá, fazia. E aí todo mundo ficava maravilhado, dizendo, meu Deus, você foi lá e fez, mas nem... ele falou, não fiz. Por exemplo, esse meu cliente da corretora, ele dizia, mas Raul, o que eu vou falar? Eu falei, quais são as 5 perguntas que as pessoas mais te fazem quando vão, por exemplo, alugar ou comprar um imóvel? Os caras querem saber isso, aquilo, aquilo. Pronto, daí pronto. Aí eu falei, pega isso aí, diga 5 dicas, mas eu não gosto de escrever. Não precisa ser comprido. 5 dicas curtinhas aí, posta no Facebook e fala, olha aí, você que está querendo alugar um imóvel, 5 dicas rápidas para você. Pá. Mas depois como é que eu falei, pega o teu iPhone, grava e lê exatamente o que você escreveu ali. 5 dicas para não sei o quê. Posta no YouTube, depois põe no Facebook, não sei. É super fácil. E o que as pessoas vão entendendo, você estava falando de software de edição. O YouTube, se você fizer um vídeo e colocar ele mesmo, dentro do YouTube você pode cortar e colar, tem música lá, e meu Deus, é complicado. Não é, se a pessoa sabe mexer no mouse e clicar, pronto, tá, né? Você consegue ligar o computador? Consegue fazer. Então,
Ótimo, maravilha. Paulo, eu acho que muita gente vai querer saber mais sobre isso. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o teu livro e sobre como conhecer um pouquinho melhor teu trabalho. Você estava me comentando que teu livro é um livro diferente, que ele é multimídia, porque ele tem lá no meio dos textos algumas surpresas. Me conte um pouquinho da lógica do livro, que surpresas são essas? Então, buscando justamente essa questão da novidade, né? A gente ficou pensando aqui, o que a gente podia colocar de novo num livro? Né? O livro tem só a parte de texto, tal, muitos até colocam o site, colocam lá o e-mail para fazer a interatividade. E aí nós pensamos aqui em oferecer algo novo, um produto multimídia, no qual ele compra o livro e vai ganhar uma série de outras coisas. Vai ganhar vídeos, vai ganhar questionários que ele vai responder via web, ele vai ter vai entrar no meu blog diretamente através do livro e vai fazer perguntas e eu vou responder as perguntas dele, vai ter interatividade com o autor. Então, essas são as novidades. Né? E para isso ele basta ter um smartphone, ele vai ler um código disso aí e vai direto para o meu blog. E aí vai ter vários vídeos, né? São vários vídeos, eu não quero antecipar agora aqui, é surpresa, a gente vai fazer toda uma campanha, vai seguir todas as regras de ouro que a gente aplica, porque na verdade a gente aplica todas as regras de ouro aqui, e as regras de ouro vão ser aplicadas no lançamento do livro. Né? Então algumas coisas são surpresas, né? A gente vai estar liberando na medida dessa comunicação. Né? Então é isso que eu acho legal, que a gente não é uma coisa simplesmente teórica, a gente está aplicando e mostrando como fazer. Que maravilha isso é uma das grandes vantagens da tecnologia. Hoje está tão acessível que você pode falar de uma coisa e mostrar ao mesmo tempo. Então, a pessoa que quiser vai acompanhar e vai dizer, nossa, o Paulo não só está falando sobre isso, ele está fazendo também. Então, se a pessoa for inteligente, já está acompanhando cada uma das etapas. Então, olha, ali ele gravou esse vídeo, olha ali que ele deu artigo, ali ele mandou o e-mail, ali mandou para o blog, ali fez um post. Quer dizer, dá para acompanhar, isso é muito inteligente. Eu gosto muito de acompanhar essas campanhas online, porque você desconstrói ela, né? Porque depois você vai voltando passo a passo e diz, olha, isso aqui que o cara fez primeiro, depois aquilo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho falado muito também para os meus clientes é transforme o teu próprio cliente num herói. A pessoa diz, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Eu digo, pô, pegue teus 3 melhores clientes e peça para eles darem um testemunhal. Às vezes, né, os melhores clientes são muito abertos, muito francos em relação a isso, falam, etc. Aí gostam de mandar por e-mail, mas às vezes permitem que grave por vídeo também. Pô, a gravação de vídeo com o cliente é uma das coisas mais legais que existem, né? Reforça o relacionamento, você conhece melhor a pessoa, ela solta umas pérolas que você nem imaginava, né? E você tem um material super bom e você não precisa estar você criando o tempo inteiro conteúdo. O próprio cliente passa a também ser a estrela e a criar também. E o que é legal é que quando um cliente faz, geralmente os outros também querem. Mas, opa, eu gostei, eu vi o outro cara no vídeo, eu também quero estar. E aí as pessoas começam a se movimentar. Eu acho que realmente, Paulo, você está muito feliz, né, nesse momento de falar sobre esse assunto, porque o mercado realmente está precisando de uma maneira consistente e mostrar isso sem grande oba-oba, de maneira prática, objetiva. Eu gosto muito desse teu estilo. Então, para terminar a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem quer conhecer melhor teu trabalho. Qual que é o site, para onde que vai? Quer dizer, eu quero conhecer o Paulo, quero contratar o Paulo, vou levar para uma palestra ou para uma consultoria. Onde que essa pessoa vai? Então, ela pode ir para o meu blog, né, que é o paulogueira.com.br. Então, lá no meu blog, ela vai encontrar uma série de materiais, artigos, vídeos, posts que a gente coloca lá, uma série de ferramentas que a gente disponibiliza. Lá ele vai ter acesso aos produtos que a gente também comercializa, os livros que eu já tenho, o coach de vendas, a revolução das vendas da tecnologia, os cursos online, o vendedor coach, que é o curso online. Então, todos os produtos que a gente oferece aqui, eles estão lá no blog. Então, paulogueira.com.br. Esse é o blog. E existe o blog do livro, regrasdeouro.com.br. Então, regrasdeouro.com.br é o blog do livro. Já daqui a pouco já vai ter o material lá, já com as informações, enfim. E ele vai poder comprar o livro lá pelo blog, a gente vai fazer todo o lançamento, mas a aquisição do livro vai ser lá no blog. Depois ele vai para a rede de lojas, enfim. Mas o lançamento inicial, né? Nós temos aqui programado para o dia 9 agora de novembro, o lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre. Depois eu vou dar uma palestra presencial no dia 12 de novembro também na Feira do Livro, que é uma palestra que acompanha o lançamento do livro. E aí depois vão ter vários eventos aí, webinários, eventos, né, tanto no mundo digital quanto no mundo real.
Então, e aí, se as empresas quiserem fazer aí a contratação de uma palestra, uma convenção de vendas, para um congresso, enfim, eles podem encontrar tudo isso no meu blog. Perfeito, muito bem. Então, Paulo, para a gente encerrar essa excelente entrevista sobre prospecção, onde a gente falou sobre as tuas 7 regras de ouro desse livro novo que você está lançando, queria que você desse um recadinho final para quem está nos assistindo, e aí a gente encerra a entrevista. Perfeito. Eu vou voltar àquela questão da zona de conforto. Eu acho que tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ter um esforço. A gente tem que sair da mesmice, daquilo que a gente faz todos os dias. Então, a gente tem que arriscar. Porque se a gente ficar onde está, não vamos conseguir nada além do que a gente consegue hoje. E eu diria mais, todas as empresas e profissionais, não só empresas, né? Porque aquele profissional que eu chamo de velho, que é o profissional velho, que fica fazendo as mesmas coisas que sempre fez e não inova, ele não consegue nem manter as vendas que ele tinha no passado. Então, ele só tem, a tendência dele por isso que é o velho, ele está na decadência, ele só vai perder, não vai mais vender como vendia no passado. E as empresas a mesma coisa. A empresa velha é aquela empresa que continua insistindo nas velhas abordagens, técnicas e táticas de vendas do passado, que não inova, que não acompanha aquilo que acontece no mundo, que não percebe a mudança nos seus consumidores, nos seus clientes. Então, se eles não percebem essa mudança, aqueles que perceberem vão ganhar mercado. Então, esse é o meu recado final. Muito obrigado, Paulo. Obrigado por nos dar essa entrevista. Então, você já sabe, se quiser saber mais sobre o livro novo do Paulo, é As Regras de Ouro, .com.br, e também você tem o pauloguerra.com.br como site para visitar. Paulo, obrigado de novo pela tua entrevista. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Obrigado por investir em você. Obrigado por ter esse tempo aqui separado para você se desenvolver. Lembre que a missão da Venda Mais é ajudar o Brasil a vender melhor. A gente faz o nosso papel, você também faz o seu. E lembre também sempre de comentar esse vídeo se você gostou, se você quer mais informação, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma história interessante de prospecção que você colocou, aproveite e comente aqui também. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado por estar com a gente e boas vendas para você. Até a próxima.